Olá, querido e querida cliente. Pessoal, visando dar um norte, uma luz, uma ideia para lhe guiar em sair dessa crise o mais rápido possível, criei 12 decisões para atravessar esse momento difícil da humanidade que estamos vivendo e que entrará para a história. Nós lemos isso no livro de história A Gripe Espanhola e o Crash de 1929. E agora estamos vivendo os dois juntos. Eu sou Arnoel Lier e quero te ajudar. Um dos pontos principais em que eu selecionei é a linha do faturamento. É importante você ter a linha do faturamento para você ter uma ideia do que é que você vai faturar. Quais são os seus meses de auge, de baixa? Qual é o pico? Qual é o mês de baixa? Assim poderá tomar uma decisão mais assertiva. Não podemos simplesmente postergar os débitos baseado no achismo. Isso vai ter uma repercussão lá no final. Eu sugiro que vocês entrem em contato com o seu financeiro e vejam a linha de financiamento que os bancos estão dando. Afinal, os bancos perceberam que é um momento único na história desse século e que pode muito bem ajudar os empresários. Eles abriram os cofres abaixando os juros. Se você pegar os seus financiamentos, seus empréstimos e ver quais são as dívidas, vocês podem muito bem refinanciar e reduzir esse custo. Afinal de contas, esse custo fixo vai comprometer nosso fluxo de caixa. Outra também medida que o governo fez foi parcelar o Simples Nacional do mês de abril e maio. Mas toma cuidado com isso. Isso não é uma decisão que pode ser tomada assim, sem uma análise mais profunda. Ele pode ser perigoso no seu fluxo de caixa e com seu futuro negócio. Por exemplo, lembre-se que em novembro e em dezembro nós temos gastos extras, e isso eu vou mostrar lá na frente. Não somente para o Simples Nacional, mas para também as outras empresas. Muito embora o governo tenha postergado apenas o DAS do Simples Nacional e a parte federal, ou seja, o ICMS e o ISS, eles não foram postergados. Então, toma muito cuidado com isso. Eles deverão ser recolhidos normalmente e no prazo, hein? Tem que ficar atento. Só foi apenas a parte federal. Gasto com rescisão. Ora, se você tem dinheiro hoje, você precisa fazer a seguinte pergunta: é necessário realmente demitir essa pessoa? Porque dinheiro hoje vai valer muito mais. Afinal de contas, está todo mundo aí pensando como é que vai estar o fluxo de caixa. Quem tem dinheiro pode comprar as coisas à vista. E esse comprar à vista, o próprio fornecedor poderá lhe dar 30%, 40%, 50% de desconto, e isso é uma grande vitória, não é? Afinal de contas, vai ser um bom desconto. Cuidado com dezembro. Lembra do que eu falei lá atrás, postergar os tributos do Simples Nacional, a guia do DAS. Dezembro é uma grande concentração de gastos. São os meses, por exemplo, dezembro e janeiro, meses fracos para alguns setores da economia, como a área de saúde, a área de advocacia, por exemplo. Mas, no entanto, os gastos são dobrados. Aí eu fiz essa tabela, veja bem. No mês de outubro, nós teremos que pagar o DAS da competência setembro e do mês de março. No mês de novembro, nós teremos que pagar o DAS referente ao mês de abril e o mês de outubro. Além disso, teremos que pagar a primeira parcela do 13º. E veja só dezembro. Nós temos que pagar o DAS do mês de maio, o DAS do mês de novembro, a segunda parcela do 13º, a GPS, e também nós temos que pagar o salário de dezembro, né? Agosto e setembro, a economia irá voltar ao normal. O que é o normal? É o nível 0, porque hoje nós estamos vivendo no nível -5. Então, assim, tenha calma que a gente vai atravessar essa fase. Precisa inovar, precisa ter novas ideias.
Aí eu criei a seguinte sugestão: esse atendimento pela internet do celular, por que que vocês não fazem aula de, por exemplo, personal training? O CFC, ele liberou as teleconsultas. Com isso daí, o empresário, o médico, o profissional, ele pode muito bem fazer a telemedicina, entendeu? O bar, você que é dono de bar, você começa a entregar em domicílio, pode ser até pelo via WhatsApp, entendeu? Você que tem uma empresa de informática, pode criar serviço de rede de segurança, de cabeamento para aumentar a velocidade da internet, enfim, cada um vai ter que analisar o seu negócio. O atendimento em domicílio também é outro que pode ser adotado para as empresas, por exemplo, uma padaria. Quem não gostaria de receber um pão em casa? Quem não gostaria de receber uma cerveja em casa? Então, pense nisso. E outra coisa, foque no seu principal produto. Foca naquele produto mais rentável. Ele é que vai te tirar da crise. Não se esqueça disso. Ele é que vai trazer o dinheiro na hora. Desengaveta projetos. Está na hora de desengavetar. Redução dos gastos. Ora, os gastos invisíveis e os gastos variáveis, nós precisamos ter isso na ponta do lápis. Precisamos mesmo catalogar cafezinho, lanches, happy hours, gratificações. Por exemplo, esse custo variável de benefício. Ora, você pode trocar o plano de saúde do seu funcionário sem tampouco trocar a qualidade, e, no entanto, reduzindo, indo para um plano mais barato. O governo tem se mostrado, de alguma forma, atuante. Nós assistimos e lemos que a cada 48 horas sempre tem uma mudança. Toda hora tem mudança. O governo tem analisado e tomado algumas medidas, por exemplo, como agora vai poder financiar o salário dos funcionários para os pequenos e micros empresários, né? Serão 2 meses de salário. Então, assim, o governo também ele poderia muito bem priorizar os pagamentos dos pequenos e micros empresários e criar novas licitações, porque aí gera fluxo na economia. Os gastos previstos para esta crise no Brasil será de 4% do PIB. Nos Estados Unidos será de 6,3% do PIB. E na Inglaterra, 17% do PIB. Uma outra preocupação que eu pensei para alertar vocês é o seguinte: a segurança de computadores, né? Nós estamos trabalhando em casa, home office, teletrabalho. É só que nós estamos deixando o nosso servidor exposto. Cuidado com as invasões. Quem é que vai gastar dinheiro na hora dessa para pagar resgate de servidor, por exemplo? Toda crise, pessoal, tem um fim. Ela tem um início, um meio e o fim. Nós iremos sobreviver dela. Sairemos feridos, mas com aprendizado. Imagina que com a crise você descobriu muitas coisas desnecessárias, muitos custos invisíveis que surgiram, né? Tem a possibilidade de colocar alguns funcionários em home office e reduzir custo de locação, de luz, etc. Tendo em vista que esses funcionários estão em casa, o custo do metro quadrado da sua empresa será reduzido. E redução de custo com benefício para o funcionário. Certamente nos encontraremos em breve. Muito obrigado por você assistir até o final. Compartilhe esse vídeo que poderá ajudar outros empresários ou empresárias. Vamos circular soluções para esta